são maiores, maiores e maiores. Rádio Macaé Gospel. 24 horas tocando tudo. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Rádio Macaé Gospel. A gente toca o que você gosta de ouvir. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia.
Rádio Macaé Gospel apresenta um programa independente. Todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar a sua melhor programação. Entretenimento, Música boa. sua participação e muita alegria. Só aqui na sua rádio. Rádio Macaé Gospel. A Rádio Macaé Gospel passa a apresentar a Escola Teológica Forjados nas Mãos de Deus, a sua escola online. Apresentação do pastor Washington Oliveira. Olá, querido, boa tarde, graça e paz. Essa paz que excede todo entendimento humano possa estar te abençoando nessa tarde tão especial. Muita chuva aqui na Princesinha do Atlântico, na cidade de Macaé, mas nós estamos aqui, com amor, carinho, para poder lecionar mais uma aula aqui na Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, Eu sou o pastor e professor Washington Oliveira e eu quero convidar você nesse exato momento para a gente, antes de tudo, antes de iniciar a aula, de falarmos, de orarmos ao Senhor e pedir a bênção de Deus nessa tarde. É momento de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, ó Pai, Rei do céu, Rei da terra, Rei de todo o universo. A tua presença ela subsiste eternamente, teu reino jamais terá fim. A tua palavra jamais voltará vazia, jamais deixará de ser efetuada. Passa o céu, passa a terra, mas a tua palavra não há de passar. Tu és aquele que foi crucificado na cruz, foi morto, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, está vivo pelo século do século, tem a chave da morte, a chave do inferno. Deus, a porta que tu abre ninguém pode fechar, e a porta que tu fecha ninguém pode abrir. Senhor, eu quero pedir a bênção do Senhor para aqueles que já estão conosco, que vão estar conosco nessa aula, nessa tarde tão especial. Senhor, abençoa, Pai. Sabemos que a tua palavra ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Senhor, a tua palavra é fiel, a tua palavra ela é verdadeira. Então nos ajuda, Senhor, nessa tarde. Espírito Santo, que é o professor dos professores, esteja no comando dessa aula, esteja nos orientando, esteja falando no coração de cada ouvinte, de cada aluno, Pai. Pai, eu creio, Senhor, que essa aula será uma bênção para a glória do nome do Senhor. Agora, Senhor, eu peço ao Senhor que restaura, Senhor, aqueles que estão caídos, aqueles que estão sem força, que estão abatidos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, sem esperança, sem perspectiva nenhuma, Senhor, nessa tarde, triste, cabisbaixo, traz, Senhor, a existência, a alegria, torna a dar alegria, Senhor, ao teu povo, Pai. Tudo que eu oro nesta tarde, ó Pai, e grato pelo Senhor, por tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, querido, seja muito bem-vindo ao programa da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, que acontece todas as terça-feiras, às 15 horas. Estamos por aqui pela Rádio Macaé Gospel. Nosso programa é transmitido para todo o Brasil e fora do Brasil. Estamos agora ao vivo já pelo Facebook, também pelo canal no YouTube. Estamos já entrando já no Instagram. E eu quero pedir você, para poder você compartilhar essa live. Você que já está conosco, compartilha essa live em todas as suas redes sociais, nos grupos que você tem no Facebook, também no grupo do WhatsApp, no Instagram. Vai compartilhando essa live aí, para que ela venha alcançar o maior número de pessoas, seja abençoado. Eu quero também convidar você para poder se inscrever no nosso canal, canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Nosso canal está crescendo, Nós temos visto, a mão de Deus sobre esse canal, Esses dias nós iniciamos esse canal há pouco tempo, estávamos com 40 pessoas, estamos chegando a 136 pessoas e vamos prosseguir
Isso só pode acontecer se você nos ajudar. Nós temos lá algumas aulas já gravado lá no canal. Então, né, agora nesse exato momento nós estamos transmitindo pelo canal da Rádio Macaé Gospel, mas logo mais já vai estar no canal da Escola Teológica Forjado, obrigado, na mão de Deus. Também quero convidar você para poder conhecer a nossa escola, que está situada na Avenida Bela Múcio, número 61, no Bosque Azul, em Macaé, Rio de Janeiro. Ontem, né, nós terminamos, né, uma matéria, a Teologia Sistemática 2. Foi top demais os alunos, né? Fizemos a avaliação e cada aluno, eu fiquei muito feliz de ver o crescimento, a evolução dos alunos. Eles estão crescendo, se dedicando, né? Fizemos uma prova tranquila, eles fizeram e foram muito bem nessa prova. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós estamos iniciando mais uma matéria. Vamos estudar livros históricos, os 12 livros históricos, que vai de Josué a Esté. Então você venha, você que quer entrar agora, participar. Esse exato momento nós vamos iniciar essa matéria. É a oportunidade de você entrar na escola e começar a fazer o seu curso básico de teologia. Também nós temos um núcleo ali em Rio das Ostras, onde sexta-feira nós vamos estar também com avaliação de Teologia Sistemática 1. Os alunos estão estudando, se preparando. Então venha conhecer a nossa escola, através do Facebook, na página Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, através do nosso canal no YouTube, né, Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. O nosso telefone você pode ligar, é o DDD 22, é o 997 60 10 94, ou também é o 997 80 27 54 e falar conosco da escola. Quero, né, já agradecer. Um abraço aqui para nossa pastora Vânia, que está aí na live, nosso irmão Carlos Antônio, que está aí. Eu peço que os irmãos compartilhem essa live para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós vamos continuar hoje, nós vamos dar continuidade à aula sobre o Paracletologia, estamos estudando sobre o Espírito Santo, e essa aula é muito relevante, que nós começamos semana passada, e hoje é a segunda aula sobre pneumatologia, ou também chamado de paracletologia, que é o Espírito Santo, a doutrina, o estudo sobre o Espírito Santo. O quanto é importante termos o Espírito Santo em nossa vida. Eu quero convidar você a participar dessa aula conosco. Eu estou usando a nossa apostila, por sinal, né, lá no nossa aula lá, presencial, já estamos encerrando essa matéria, que é Teologia Sistemática 2, onde nós abordamos, né, anjo, igreja, batismo, ceia, dízimos, oferta, Espírito Santo e dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. E hoje agora nós vamos dar início aqui, continuar, amém? Hoje nós vamos falar a segunda aula sobre os símbolos do Espírito Santo, né? Eu acho muito relevante falar sobre o símbolo do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo, né? A Bíblia usa vários símbolos para representar o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Através deles revela a sua natureza e quem ele é. Por isso, na Bíblia, o Espírito Santo é comparado à água, a pomba, o óleo, o fogo, etc. Mas o Espírito Santo não é fogo, nem água, nem óleo. Esses são apenas símbolo que representa. Então vamos lá, o símbolo do Espírito Santo. A Bíblia ela usa vários símbolos para representar o Espírito de Deus. E algum desses símbolos aqui nós vamos estar estudando. Ela usa o fogo, ela usa o óleo, água, azeite, selo, pomba. Mas isso não significa que o Espírito Santo é esse símbolo. É apenas, né, uma representação. É apenas um símbolo mostrando de fato quem é o Espírito Santo. E sabemos que é muito importante quando nós estudamos, né?
primeiro símbolo aqui é o fogo. Muito interessante o fogo. Assim como o fogo queima e destrói o lixo, assim o Espírito Santo nos purifica, mostrando-nos a verdade. Então, quando você faz uma faxina na tua casa, você limpa a sua casa, você tira a sujeira da cozinha, do quarto, da sala, do banheiro, e às vezes fica alguns papel que cai no chão, você junta tudo, e ali você coloca fogo, porque o fogo, ele queima todos os lixos, né? Limpa, queima. Assim o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele entra em nós, ele faz morada em nós, ele limpa todo o nosso ser e queima também. Por isso que o Espírito Santo é um símbolo do fogo. João disse assim: eu vos batizo com batismo de arrependimento, mas após a mim virá um que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Quando nós lemos na Bíblia batismo com fogo, é o Espírito Santo, é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo, porque ele queima em nós, ele entra no nosso coração, queima. Existe até louvores que canta, deixa queimar, queimar, porque o Espírito Santo, ele entra em nós, ele limpa o nosso coração, e ele começa de dentro para fora fazer uma limpeza. Mas vale a pena lembrar que essa limpeza só pode acontecer quando nós permitimos, porque existe o livre-arbítrio, o direito de escolha, o direito de você ir e de você vir. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo entre em nós, ele limpa. Por isso que o Espírito Santo, o fogo, é um símbolo do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é um fogo, mas é um símbolo do Espírito Santo. O vento também, outro tipo aqui, elemento importante. O vento também é um símbolo do Espírito Santo. A liberdade, a ação e livre, o vento assopra aonde quer. Aí eu quero ler uma passagem aqui que é de suma importância, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista, o biógrafo João, capítulo de número 3. Você conhece essa passagem muito bem. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Vamos lá, deixar aqui. João, capítulo de número 3. Você pode procurar aí na sua Bíblia também. João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Vamos lá, 3, versículo de número 8. O que está escrito? O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, e nem para onde vai. Assim a todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Eu particularmente gosto muito dessa passagem de João, capítulo de número 3, que fala sobre um homem que era um doutor, um intelectual daquela época, muito inteligente, porém ele vai até Jesus de noite encontrar com Jesus. E Jesus falou que era necessário que ele nascesse de novo, da água e do Espírito. Então o Espírito Santo, querido, é um símbolo do vento, porque o vento ele traz liberdade, traz uma ação e traz livre. O vento assopra. Às vezes a gente está aquele calor, né, terrível, que a gente fica, meu Deus, né, que bom que viesse um vento agora para refrescar. Aí você olha para um lado e para o outro, você não vê nenhum vento, né? Então, quando o vento vem, é muito interessante quando o vento vem. É importante, né? Então, o Espírito Santo também, o vento também é um tipo do Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo em nós. Não é que o Espírito Santo seja um vento, vou deixar bem claro, mas é um símbolo, né, do vento. Outro texto relevante que fala sobre o vento
que está no livro do profeta Ezequiel 37. Vamos lá. Vamos conferir esse texto aqui, Ezequiel, profeta Ezequiel, a saber, o capítulo 37 e o versículo de número 7. Vamos ler o que está escrito. Diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se chegaram, cada osso em seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervo sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre ele, por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz: Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o Espírito assopra sobre estes mortos, para que viva. É interessante isso aqui. Capítulo 37 de Ezequiel tem uma parte escatológica, né, que uma parte se cumpriu, uma parte ainda vai cumprir ainda. Então nós vemos aqui o vento, quando Deus fala para o profeta, para ele profetizar sobre aquele vale que estava cheio de ossos secos. O profeta sabiamente profetiza, obedece à voz de Deus, e quando ele profetiza, o vento veio e assoprou, e ali aqueles ossos levantou, e ficou em pé um exército muito grande. Só que ainda não tinha espírito dentro daquele exército. Aqueles ossos que se levantou, se tornou um exército grande de pessoas. E ele manda profetizar. Quando ele profetiza, veio o vento e assoprou. Então, o vento é um símbolo do Espírito Santo. Outro texto também que ainda fala sobre esse símbolo. Vamos lá para o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Vamos acompanhar lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo de número 2. Mas vou ler o 1 também. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. Olha o versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. É muito interessante isso aqui, né? E forte, porque o Espírito Santo, o vento é um símbolo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo assopra, né, em nós, é como se fosse um vento, em nós, trazendo aquela brisa suave, trazendo aquele refrigério para a nossa alma. Também o Espírito Santo, na Bíblia, é chamado, um tipo também, a água é um tipo do Espírito Santo. O que a água faz? Lava, torna frutífero e mata a sede espiritual. E aí eu quero ler um texto, voltar no Evangelho agora de João de novo, capítulo de número 3, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o biógrafo, o evangelista João, capítulo de número 3, e o versículo de número 5. Vamos ver o que está escrito. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a água, ela é um símbolo do Espírito Santo. Outro texto muito relevante e de suma importância para a gente aqui, nesse estudo do paracletologia, pneumatologia sobre o Espírito Santo, está registrado em João, capítulo de número 4, um pouquinho na frente, capítulo de número 4, e o versículo de número 10. Olha só o que está escrito na poderosa palavra. Diz assim: Jesus respondendo e disse-lhe:
se tu conhecera o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Querido, é muito importante. Aqui Jesus está conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana está apanhando água no poço. E ali, naquele exato momento, Jesus pede ela água para ela. Pede água para beber. E ela diz assim, mas eu não tenho como pegar água, que o poço é muito fundo. Aí Jesus vai dizer para ela assim, mulher, essa água que você está pegando nesse poço, se você beber dessa água, você vai tornar a voltar nesse poço amanhã, pegar a água, mas a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Isso aqui é muito interessante, porque fala do Espírito Santo dentro de nós, sobre a água como símbolo do Espírito Santo. Então a água, ela limpa, lava a casa, frutifica, mata a nossa sede e é de suma importância. Aí eu quero ler mais um texto muito relevante aqui, que está um pouquinho na frente do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 e 39. Esse texto é muito importante, esse texto. João, capítulo de número 7, versículo de número 38 e 39. Olha só o que diz a infalível palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. Isto disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dada. Por isso Jesus não está falando de si, mas está falando do Espírito Santo. Então, essa água, o Espírito Santo, a água como símbolo, né? Até interessante, tá aqui um copo d'água, vou até tomar um pouco dessa água agora. Porque a água, ela mata a nossa sede. Então, a água é um símbolo do Espírito Santo. A água, ela mata a sede. Então é isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Ele tira aquela sequidão, ele enche, mata a nossa sede espiritual, preenche todo o vazio dentro de nós e nós estamos, preparados, revestidos da presença dele. Também, outra coisa interessante, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu interior. É muito importante isso aqui, que o Espírito Santo faz isso. Também, o selo é um símbolo do Espírito Santo. O selo. Os reis usavam um anel para imprimir sua marca nos documentos oficiais. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo de número 21, versículo 8, e também no livro de Esté, capítulo 8, versículo 8. O selo mostra que o dono, quando somos selados com o Espírito Santo, significa que somos do corpo de Cristo, a igreja. Isso é garantia a garantia do Espírito Santo em nós. Eu quero ler um texto lá na carta de Paulo, aos Efésios, capítulo 1. Vamos lá no Novo Testamento. Esse texto aqui é muito de suma importância, relevante, porque fala o que o Espírito Santo de Deus ele faz em nós. Efésios, capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 primeiro. Capítulo 1. Vamos lá, versículo de número 13, está escrito na palavra de Deus. Diz assim: em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, melhor dizendo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, esse selo, esse sinete que os reis antigamente usavam
para poder selar os documentos, para dizer que aquilo ali era dele, aquele documento, a assinatura era dele, e a pessoa também era dele, assim o Espírito Santo de Deus em nós. Nós fomos selados por ele. Ele não abre mão, em hipótese nenhuma, de você. Então, querido, você não está só, você tem o Espírito Santo. Você tem o Paracleto, que é advogado, que é consolador, que está contigo todos os dias, até a consumação do século. Ainda sob o selo, em que o Espírito Santo, o selo é o símbolo do Espírito Santo, ainda na carta de Paulo aos Efésios, vou dar um pulinho na frente do capítulo 4, que é de suma importância esse texto, capítulo 4, versículo de número 30. Olha só que texto extraordinário. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Querido, aqui aí fala sobre não entristecer o Espírito Santo. Aí eu quero fazer uma aplicação aqui rapidamente, dizendo, né? Talvez você que está me ouvindo pelo aplicativo ou na live, ou vai assistir essa live depois que ela fica gravada, tanto no Facebook como no Instagram e nos canal da Escola Teológica Forjado da Mão de Deus, o canal aqui da rádio Macaé Gospel. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Então a gente precisa tomar um certo cuidado para não entristecer o Espírito Santo. O que você tem feito para poder trazer a alegria do Espírito Santo, para não entristecer o Espírito Santo? E a gente precisa não entristecer o Espírito Santo. Então, cuidado, né, que ele entristece. E nós vamos estudar na frente, que a gente vai ver que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E sendo uma pessoa, né, ele vai sentir tristeza. E ele sempre está do nosso lado. Vamos continuar aqui. O estudo sobre os símbolos. Então, o Espírito Santo, alguns símbolos que representam o Espírito Santo. Então, o azeite. Os reis de Israel eram ungidos com um azeite para reinar. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 e versículo 16, capítulo 16, versículo 3, em 1 Reis também, versículo 1 e capítulo 1, melhor dizendo, versículo 39, assim como o azeite era usado para ungir, produzir luz, curar, aliviar, assim faz o Espírito Santo na nossa vida. E eu quero ler um texto aqui, que ele é muito importante, está em 1 Samuel, vamos lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo de número 16, 1 Samuel, capítulo 16, você pode procurar aí na sua Bíblia, vamos lá, capítulo 16, achei aqui, o versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui fala sobre o azeite como o símbolo do Espírito Santo. O que servia o azeite? O azeite ele era usado para ungir as pessoas, no caso dos reis, dos sacerdotes, profetas do Antigo Testamento. Então aqui o profeta Samuel foi direcionado por Deus a ir até Belém, a casa de Jessé, pai de Davi, porque Deus havia já rejeitado Saul como rei de Israel. E ali Samuel usava um chifre, né? Chifre de azeite, pegava um chifre de animal, colocava azeite dentro. E ali aquele chifre, eu acho muito interessante e bonito isso, essa unção. E foi derramado aquele azeite sobre a cabeça de Davi. E desde aquele momento, o Espírito de Deus se apoderou, o Espírito Santo se apoderou de Davi.
e Davi foi cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o azeite, é um símbolo do Espírito Santo. Outro texto muito importante, muito conhecido, que eu vejo muitas pessoas citando, o livro do Salmo, Salmo de número 133. Vamos lá. Salmo de número 133. Vamos lá. Olha o que está escrito. Quero ler todo porque é um pequeno salmo. Tem 3 versículos. Salmo escrito pelo rei Davi. Ele começa dizendo assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele fala sobre o óleo. Ó. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as orlas das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo aqui, 133, é o salmo de Davi. Davi, ele escreve esse salmo quando ele começa a reinar. Ele começa a reinar primeiro em Hebrom. Ele não reina sobre todo Israel primeiro, porque ainda tinha uma dinastia ainda da família de Saul, e Davi respeitava muito a família de Saul. Então tinha uma dinastia de Saul do lado norte ainda reinando. Então Davi começa a reinar em Hebrom. E ele reina 7 anos em Hebrom antes de reinar sobre todo Israel. Então Davi, muito inteligente, extraordinário, ele escreve o Salmo 133. Ele quer convencer o resto das tribos, porque ele está reinando sobre 2 tribos. E ainda tinha 10 para ele conquistar. E ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba de Arão. Então Arão foi o primeiro sumo sacerdote da lei mosaica. Quando Deus deu a lei Moisés, e Deus mandou Moisés consagrar Arão, seu irmão, primeiro sumo sacerdote. Então, o azeite é um símbolo do Espírito Santo. É por isso que nas consagrações de pastores, de obreiros, usa-se. Existem 2 tipos de consagração, que eu acho muito interessante no Antigo e no Novo Testamento. A Bíblia fala sobre que eles colocavam em posição de mão sobre as pessoas e consagravam as pessoas. Mas no Antigo Testamento existia que as pessoas jogavam óleo na cabeça, o chifre de azeite cheio de óleo. Eu acho muito bonita essa consagração, porque o azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo. Então, o azeite, ele servia para consagrar pessoas, também para usar como remédio nas feridas, porque quando as pessoas estavam com alguma ferida no seu corpo, na sua perna, também usavam o azeite, porque o azeite também é como remédio. Também o azeite também era usado para produzir luz. Naquela época não tinha luz elétrica como hoje, então as pessoas usavam aquele azeite, pegava uma espécie de um pano, aquele fio, colocava azeite e produzia luz. Assim que o Espírito Santo faz em nós. Por isso que Jesus falou em João 8:12, que eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em treva. Então o Espírito Santo, o azeite, é um dos símbolos do Espírito Santo. Também, encerrando aqui sobre o símbolo, a pomba, o único ser vivo como símbolo do Espírito Santo, símbolo de paz, pureza e mansidão. O Espírito desce sobre Jesus como pomba. Também lembra que, além dela ser pura, e manso, a pomba também era o sacrifício apresentado pelos pobres ao alcance de todos. Ele seria o sacrifício pelo pecado, como ocorria. Então, o único ser vivo que nós apresentamos o fogo como símbolo do Espírito Santo,
o vento como símbolo, a água como símbolo, temos também o selo, né, como símbolo, temos o azeite, mas o único ser vivo que aparece como símbolo do Espírito Santo é a pomba. Então nós vamos ver um texto, eu quero ler esse texto, está registrado no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 3. Eu quero ler a partir do versículo 13. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Deixa, pois agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16: E sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então aqui a pomba, ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Também a pomba, ela era usada como sacrifício dos pobres lá no Antigo Testamento. Quando alguém pecava e não tinha condições sequer de comprar um cordeiro, uma ovelha, um animal, um bezerro, não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras nenhuma. O que eles faziam? Eles pegavam a pomba, que era tido como sacrifício, levava, e o sacrifício da pomba encobria por um período o pecado deles. Então também o Espírito Santo é dos pobres também. É dos pobres também. Então o Espírito Santo não é só dos ricos, gente. Quem invocar ele é um sacrifício dos pobres. Então quando nós olhamos para esse texto, eu quero conferir esse texto. Acho interessante, está lá em Levítico 5, 7. Lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Levítico capítulo 5, versículo de número 7. Vamos lá, diz assim: Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos. Então a rolinha e o pombo era o sacrifício dos pobres. É interessante demais, é muito importante que o Espírito Santo, não importa a sua posição social, não importa quem você é, o que você tem, o seu credo, a sua cor, não importa a sua idade, o tamanho, ele está pronto para ser o sacrifício de nós. Então, com esse símbolo, esse selo, né, o selo, o vento, a água, o fogo, o azeite e a pomba, nos mostra que o Espírito Santo, ele tem alguns títulos. Isso é de suma importância para nós. Vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa. Isso aqui é muito importante. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem atributos e características pessoais. Ele fala, tem inteligência, vontade, sentimento, age como pessoa, um ser pessoal. Ele é um espírito como Deus. Veja algumas razões pelas quais o Espírito Santo é uma pessoa e também é Deus. Vamos lá. Por que o Espírito Santo da Bíblia, ele é tido como uma pessoa? Qual a característica que uma pessoa tem? A pessoa, ela tem
ela tem sentimento. Uma pessoa, ela fala. Uma pessoa, ela é sensível. Então, por isso que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Número 1, ele é uma pessoa porque ele fala. Mas você pode dizer, Espírito Santo fala? Fala. E eu quero ler um texto para você, interessante, lá em Atos dos Apóstolos, a saber, o capítulo 13. Capítulo 13, versículos de número 2. Diz assim, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Isso aqui é interessante, que até nossas escolhas ministerial, quem faz é o Espírito Santo. É ele. Há quem consagra pessoas por questão de amizade, que é amiguinho. Não. O texto diz bem claro que o Espírito Santo, ele fala. Ele fala. Porque os discípulos estavam orando, jejuando e orando. Aí já estava Paulo e Barnabé. Já tinha se convertido, já estava pregando a palavra há alguns anos, orando, jejuando. Aí o Espírito Santo disse assim para os apóstolos: separa os dois para a obra missionária que eu tenho. Isso é muito interessante. Número 2 aqui, por que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele é uma pessoa porque tem sentimento. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele tem sentimento. Ele chora por nós. E muitas das vezes ele quer nos ajudar. Mas como está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 2, que a nossa iniquidade, ela faz uma divisão entre nós e o nosso Deus, cria uma barreira. Nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos erros provocam uma barreira muito grande entre nós e o Espírito Santo. Então, número 2 é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque tem sentimento. Número 3, por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele pode entristecer. Efésios, que eu já li lá atrás, Efésios 4, 30, não entristeçais o Espírito Santo. Se a gente parar para analisar quantas pessoas têm entristecido o Espírito Santo, com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua grosseria, com a sua falta de perdão, falta de sensibilidade no seu coração. Então, fique sabendo que o Espírito Santo, ele se entristece. Número 4 aqui, por que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele é uma pessoa porque ele guia e orienta nós. Aí eu quero ler esse texto que eu acho importante, de João, capítulo 14, 16, melhor dizendo. Evangelho de João, capítulo... Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, né? Boa, né? Porque João, no evangelho não é dele, o evangelho é de Jesus. Tem muitas pessoas que falam evangelho de João, não. A expressão é errada, evangelho de Jesus, porém quem escreveu foi João. Então vamos lá. Evangelho de Jesus, capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele nos guia. O Espírito Santo, ele guia. Será que o Espírito Santo tem te guiado, querido? Tem permitido? Permita que o Espírito Santo venha te guiar. Ele venha ser a tua base de tudo. Então, por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele nos guia. É o guia turístico, né? Quando você vai de um país para o outro, muitas pessoas que vai para a Terra Santa, para Israel, para os Estados Unidos, e ali tem uma pessoa. De repente você não é poliglota, não fala inglês, não fala
o idioma daquela nação, você precisa de um guia, uma pessoa para te guiar. Então o Espírito Santo, ele nos guia. E é muito importante que quando a gente permite, também ser guiado por ele, né, gente? Também ser guiado por ele. Nos dá orientação, chama a nossa atenção, puxa, diz assim, você precisa melhorar aqui e ali. Então, em quinto lugar, por que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele é uma pessoa porque ele toma decisões. Precisa tomar. E eu quero compartilhar esse texto. A gente já estamos caminhando já para o final da nossa aula. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Capítulo 15. Versículo 28. Vamos ver o que diz a palavra. Diz assim: na verdade, parece bem ao Espírito Santo e a nós, não vos importa mais encargo algum, senão essas coisas é necessário. Então, gente, o Espírito Santo, ele toma decisões, às vezes, quando a gente não consegue tomar essa decisão. E às vezes a gente fica em cima do muro, você não consegue tomar uma decisão que é para ser tomada. E aí vem o Espírito Santo e toma essa decisão por nós. Amém? Quando ele toma essa decisão por nós, nós começamos a entender que o Espírito Santo, ele cuida de nós. Então, né, estamos caminhando já ao final dessa aula. Quero pedir você que, se você quiser, né, conhecer a nossa escola, nós estamos na rede social, no Facebook, como Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Temos nosso canal no YouTube, né? Temos o nosso telefone, que é o DDD 22, é o 997 60 1094 ou 997 80 27 54 e falar conosco, né? Comigo, pastor Washington, e venha se tornar um aluno da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus e venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele fala isso na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante demais crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se você crescer só na graça, você só ora, jejua, busca, você vai se tornar uma potência, mas sem conhecimento nenhum. Mas se você também é uma pessoa que estuda muito, lê, você vai se tornar uma potência, mas sem a graça de Deus nenhuma. Então é importante demais os dois crescer juntos. É importante você entender, se você orar 1 hora, também você precisa ler 1 hora. É importante você entender que os dois têm que caminhar junto. Não adianta você só se importar com a oração, subir um monte. Não que isso não seja importante. Só com a oração, fazer propósito, subir um monte e não pegar nem sequer na palavra de Deus para estudar, para aprender a palavra. Então você vai crescer prematuramente, sem conhecimento, sem informação, sem instrução. É a mesma coisa eu chegar aqui e não entender nada de elétrica e querer colocar a mão na lâmpada ali, em um fio desse. Precisa de conhecimento. Eu encerro essa aula citando um texto aqui lá no Antigo Testamento, do livro do profeta Oséias. Antigo Testamento, profeta Oséias, depois de Daniel. Oséias 4, versículo 6 diz assim: olha só a expressão do profeta: o meu povo foi destruído, não será destruído, né? Ele está dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeita o conhecimento, e também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus,
também eu me esquecerei de teus filhos. Então aqui uma palavra, uma correção para os sacerdotes. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Os meus sacerdotes rejeitaram meus conhecimentos, a minha informação. Por isso eu também rejeitarei eles e os filhos dele. Então não espera ser rejeitado por Deus, os seus filhos ser rejeitados por Deus. Não espera nada disso. Venha para Cristo. Busque informação. Busque conhecimento. Faça investimento no seu ministério. Compra Bíblia. Quantas traduções for, compra. Eu gosto de Bíblia. Eu tenho a King James, eu tenho a Genebra, eu tenho a Bíblia Palavra-Chave. E vou comprar mais. Tem a Bíblia da Linguagem de Hoje. Então faça investimento. Tem vários dicionários. Compra livro. Estuda. Passa horas estudando. Usa a rede social para o seu conhecimento, que você vai ver o quanto você vai crescer na graça e no conhecimento. Que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente. Que Deus abençoe essa tarde. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço em nome de Jesus. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel.